no seu versículo de número 10. Aleluia. Primeira Samuel, capítulo 3, no seu versículo de número 10. Aleluia. Creio que o Senhor nessa noite vai falar grandemente aos nossos corações. Mas a igreja achou? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. A igreja pode tomar os nossos assentos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia do Senhor vem nos dizer que existia um homem na cidade de Ramá, por nome de Elcana. Esse varão valoroso tinha duas esposas, Ana e Penina. A palavra do Senhor nos diz que Penina ela tinha muitos filhos e Ana não tivera nenhum filho. E Penina ela chateava muito, desprezava Ana, humilhava Ana, porque Ana não tinha filhos. A palavra do Senhor nos diz que Ana era uma mulher muito amargurada de coração, porque o sonho da vida dela, como o sonho de qualquer outra mulher, é casar e dar filho ao seu esposo. E naquela época era muito importante que a mulher, ao se casar, desse filho ao seu esposo. E Ana até então ela não tinha filhos. E ela vivia na amargura. Muitas vezes ela deixava de se alimentar, era chorona, vivia chorando. E Penina, toda vez que via ela chorando, humilhava ela, porque ela não tinha filhos. A palavra do Senhor vai nos dizer que de ano em ano Elcana descia até Silió para ali sacrificar o Senhor. E Ana, numa dessas idas, ela foi junto. E após todos irem comer e beber, ela se retirou e foi até o templo. A palavra de Deus nos diz que ali ela chorava abundantemente. E ali ela pedia para o Senhor um filho. E ela votou um voto para o Senhor. E ela disse que se o Senhor ouvisse a oração dela, ouvisse o clamor dela e desse um filho varão para ela, que ela entregaria na casa do Senhor e não passaria navalha sobre a sua cabeça. E existia ali o profeta Eli, que até então era o sacerdote que cuidava do povo de Israel. Era o sacerdote ao qual o Senhor colocou, e ali ele julgava o povo de Israel. Nas coisas boas, nas coisas ruins, era através de Eli que Deus falava com o povo de Israel. E Ana estava lá orando, chorando, só que ela já não tinha mais força para clamar. Naquele momento, o que ela conseguia fazer era somente mexer os lábios. E o profeta Eli, vendo ela de longe, ele julgou ela como se ela estivesse embriagada. E ele chegou até ela e disse para ela apartar dela o vinho. E ela disse: não, meu senhor, não me tome por profeta de Boliá, por serva de Belial. Aleluia. Porque a tua serva é uma mulher amargurada de espírito. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele ali disse para ela ir em paz, que o Senhor ia conceder o desejo do coração dela. E ali ela já saiu do templo de uma maneira diferente. Ela saiu alegre, porque ela saiu dali ela crendo que Deus ia conceder o milagre que ela tanto pedia, aquilo que ela sonhava, aquilo que ela desejava. E a palavra do Senhor diz que eles retornam até o lar deles, que era em Ramá. E depois de algum tempo, Ana ela concebeu, ela teve um filho varão. E quando ela tinha voltado para o Senhor, ela cumpriu. Irmão, quero te dizer nessa noite, não sei aquilo que tu tem pedido para o Senhor, mas se fizeres um voto para o Senhor, não tarde em cumprir. Porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que cumprem, daqueles filhos que são obedientes a Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Ana foi passando o tempo, o seu esposo de ano em ano, ele
cuidando do menino, até que ele viesse a desmamar, para poder levá-lo e entregar à casa do Senhor. E assim, quando chegou a época, Ana levou e deixou ele na casa do Senhor. E ali Samuel, ele foi crescendo, e a palavra nos diz que ele servia ao Senhor. Enquanto isso, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a palavra de Deus diz que eles não estavam agradando ao Senhor, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, porque eles comiam do melhor do sacrifício que o povo ia sacrificar ao Senhor, e eles se deitavam com as filhas de Israel, eles estavam se prostituindo, e Deus, ele não estava se agradando. E vieram até o profeta Eli e falaram das atitudes dos filhos dele. Só que eles até então, irmãos, ele não repreendeu os filhos. Ele não tomou uma atitude sobre as coisas erradas que os filhos estavam fazendo. E o Senhor, então, ele se desagradou com Eli. Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo a vontade do Senhor. É importante a gente estar na direção, obedecendo a voz do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente pede coisas para o Senhor. Pede, Senhor, se tu me usar, eu vou fazer a tua vontade. Se tu me levantar como profeta, eu vou fazer a tua vontade. Ei, irmão, se Deus te deu, faça aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Não espere que o Senhor levante outro no teu lugar para fazer aquilo que é para te fazer. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que chegou um determinado tempo, Deus acorda Samuel pela madrugada, creio eu. A palavra não diz que horário que era, simplesmente diz que a luz do templo ainda estava acesa. E ele escuta o chamado do Senhor, mas ele ainda não conhecia, ele não havia tido contato com o Senhor Deus naquele momento, e ele não conhecia o chamado do Senhor. Ele ouve a voz, se levanta, vai até o profeta Eli, e ele diz, eis-me aqui. O profeta Eli pega e diz para eles, não te chamei, volta a deitar. E mais uma vez ele volta a deitar e Deus torna a o chamar. Ele vai de novo até o profeta Eli, e o profeta Eli volta e manda ele deitar. Aí isso vai a terceira vez. Aí o profeta Eli lembrou que era o Senhor chamando Samuel. E ele disse, vai, né, deita, e a hora que tu ouvir a voz, tu responde, fala que o teu servo ouve. E ele foi, se deitou. Não tardou, o Senhor chamou mais uma vez como uma das outras. Samuel, Samuel. Ele fez conforme o profeta Eli havia dito, né? Fala que o teu servo ouve. E nessa noite o Senhor está falando aos nossos corações. Vamos fazer igual o Samuel. Vamos dar ouvido à voz do Senhor. Vamos dar ouvido para aquilo que o Senhor quer conosco nessa noite. Aleluias. A palavra do Senhor diz que chega uma época, ele dá uma visão a Samuel no qual Deus ia exterminar a casa de Eli. Ia matar os 2 filhos de uma vez e Eli também ia morrer. E aí a palavra do Senhor diz que Samuel, ele temeu de contar para ele o que Deus havia falado com ele. E ele chega até ele e pergunta o que o Senhor queria com ele. Ele, por sua vez, ele vai e fala tudo o que Deus tinha falado. Eu penso, né, que ele, talvez, ele poderia ter chamado os seus filhos, poderia ter repreendido os seus filhos, ter entrado na direção do Senhor, porque ele teve um tempo para fazer isso. Deus, ele, quando ele nos avisa de certas coisas em nossa vida, ele não faz sem a gente saber. Primeiro ele nos avisa. Tem situações na minha vida que de todos os desertos, as provas que eu já passei para chegar até aqui, Deus, ele sempre me avisou antes. Até há pouco tempo atrás passei por um deserto que me doeu muito. Foi uma situação muito desagradável para mim. Só que antes que viesse a acontecer, Deus me mostrou em uma visão, no sonho, no qual eu ia passar esse deserto. Glória. Cheguei de manhã e falei pro meu esposo, amor, Deus me mostrou que eu vou passar um deserto. Glória. E dessa vez eu vou passar sozinha. Tu não vai estar comigo, não. Então, irmãos, quero dizer nessa noite
Mais vale a gente fazer a vontade do Senhor, andar nos caminhos dele, porque em tudo Ele nos mostra, em tudo Ele nos dá uma saída. Muitas das vezes o Senhor, Ele permite algo na nossa vida para que a gente venha a crescer mais espiritualmente, para que a gente venha a se achegar mais ao Senhor, porque hoje em dia não está fácil. Tem muitas igrejas, muito ministério por aí que está ofertando tudo bom. Vem e permanece como está, mas o Senhor, Ele nos quer santificado na presença dEle. Ele quer filhos e filhas obedientes, servas e servos obedientes. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E hoje em dia está difícil, porque muitas das vezes vai lá, Deus levanta, a gente fala, a gente prega o verdadeiro evangelho, e muitos se levantam porque não querem se consertar perante o Senhor. Muitas das vezes agem de palavras que vêm nos machucar, que vêm nos ferir. Vou contar um breve testemunho que aconteceu nas nossas vidas. Congregava num outro ministério, num curso pequeno, e a gente estava na frente do culto de Santa Ceia, eu com meu esposo. E o culto estava sendo uma bênção, um culto de Santa Ceia na qual o Senhor derramava da sua glória. A gente via crianças pequenas chorando, sentindo a presença do Senhor. E teve um congresso dos jovens e o pastor, ele adiou o culto de Santa Ceia. A gente estava há um mês antes com o pregador, tudo certinho acertado. Entramos em contato com o pregador e ele não poderia vir no próximo final de semana. E Deus, Ele me deu a palavra. E eu falei para o meu esposo: amor, precisa chamar ninguém porque eu vou ministrar a palavra. Deus mandou, eu vou. Aí ele: amém. Aí no decorrer da semana, confesso para os irmãos que eu tremi. Fiquei com medo. E disse para ele: eu acho que eu não vou pregar. Aí ele: amor, tu que sabe. Foi. Chegou no domingo, na hora de se arrumar para ir para o culto, olhei para ele: amor, eu vou trazer a palavra, porque se Deus mandou, a gente tem que obedecer. Foi. Cheguei lá, chegamos no culto, o culto estava benção. Chegou o momento da palavra. O que Deus mandou trazer para a igreja, eu trouxe. Só que infelizmente era uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento. Porque a igreja estava virada. A gente via que já não estava mais tendo arrependimento. As irmãs queriam andar de qualquer jeito. Vinha para a igreja e continua do jeito que está, não dê liberdade, continua assim, que Deus se agrada. Foi trazida a palavra. Comecei a ministrar, se levantou alguns irmãos, teve uma irmã que começou a me xingar, dizer palavrões, coisas assim, de ofender. E eu ali com o microfone na mão, só glorificava o nome do Senhor. E eu tenho uma atitude que eu não sei discutir, eu não sei brigar, normalmente eu começo a chorar. E naquele dia, Deus, Ele estava tão presente ali que eu só glorificava o nome do Senhor, porque eu compreendi que se estavam se levantando, é porque Deus estava se agradando da palavra que estava sendo trazida. Era Deus que estava falando, o Espírito Santo estava falando através da minha boca. Entreguei a palavra para o pastor, entreguei tudo que Deus mandou. No outro dia, o pastor e a pastora nos chamou na casa deles. Só que em vez de eles se levantarem contra a minha pessoa, ele se levantou contra a vida do meu esposo, com falsos testemunhos, com coisas assim que, se a gente não tivesse firmado na rocha, irmãos, hoje talvez a gente não estaríamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Porque foi uma área muito... O inimigo agiu de uma forma tão grande para tentar acabar com o nosso ministério e com o nosso casamento. Por algum tempo assim eu fiquei que eu não sabia em quem eu acreditava. Eu deitava, eu chorava para o Senhor, eu dizia: Deus, eu não posso acreditar nisso que está acontecendo. Não tem como eu acreditar. Senhor, fala comigo. Senhor, me ajuda, me dá força. E eu chorava assim, com uma amargura tão grande, porque eu não me conformava com aquela situação, porque apenas eu tinha feito a vontade do Senhor daquele dia. Fomos convidados para ir na quarta-feira da bênção, na Assembleia de Deus em São Francisco. Estava pregando os irmãos de Araquari, não me recordo o nome, só sei que o irmão Hermes, que tem a vigília, estava presente. E Deus, Ele usou o profeta que trouxe a palavra para falar para a gente que tudo que estava falando
Deus ia trazer à tona a verdade, que era tudo mentira, que era tudo engano. Estavam tentando puxar o tapete dele, porque Deus estava se agradando do que a gente estava fazendo na igreja. Aquilo ali para mim foi como um bálsamo passado na minha alma. Ali eu comecei somente a glorificar o Senhor. Certo dia, chegando em casa, chamaram a gente na frente, o vizinho na frente, que estava junto na mentira ali. Olha, irmão, só não faltou chamar de santa, porque do resto eu e meu esposo chamaram. Pegaram até pedra para jogar nele. Isso foi à tarde. Acusaram ele de tentar atropelar uma criança de 7 anos. Passada a noitinha, no mesmo dia, chamaram lá na frente de novo. Chamou por ele. Peguei e fui atrás dele. Na minha casa tem uma escada que dá ao topo da rua. Eu olhei assim e falei para ele: amor, desce, que é fulano, isso não vai prestar, não vai dar certo, desce. Meu padrasto deu uma que ia trancar a moto, subiu lá em cima, foi ver, tinha 8 homens para pegar meu esposo. E nisso a gente só orava e o Senhor dizia: deixa na minha mão, não faça nada, a justiça é minha. E a gente passando aquela humilhação, passando aquela prova, e Deus só dizia para nós: deixa na minha mão que a justiça é minha. Irmãos, para mim, né, tem 2 anos, vai fazer 3 agora que eu voltei para casa do Senhor. Nunca fui uma pessoa fácil de perdoar, não. Tinha uma barreira muito grande com relação ao perdão. Eu achava que se eu tivesse certa, acabou, não ia, não pedia perdão, não fazia nada. E uma dessas pessoas agora que se levantou contra nossas vidas, ela está bem enferma. Soube hoje que ela voltou para o hospital, ela está com 32 quilos. E foi algo assim tremendo que Deus fez na minha vida, no meu coração. Através do meu esposo, ele sempre conversou muito comigo, sempre me mostrou na Bíblia o sentido do perdão. E certo dia eu estava indo para o monte, fiquei sabendo que ela estava indo para o hospital. E aquele dia, mesmo sabendo que Deus disse que ia bater ao pó todos que se levantaram contra as nossas vidas, eu dobrei o meu joelho, eu pedi para o Senhor que viesse a ter misericórdia da vida dela, porque é uma pessoa que tem 7 filhos pequenos ainda. Eu como mãe, eu fiquei: Senhor, o que vai ser dessas crianças se o Senhor levar ela? E ali, até hoje, eu clamo, peço para o Senhor que ela venha verdadeiramente se converter nos caminhos do Senhor, e o Senhor deixa ela na terra mais um pouco pelas crianças. E Deus, ele trabalhou muito no meu coração a respeito do perdão. Hoje em dia eu consigo perdoar. Hoje em dia eu consigo não sentir mais aquela ira que eu tinha dentro do meu coração. Mas a gente teve que passar essa prova, não foi fácil. Meu esposo ficou 4 meses em disciplina. Muitas das vezes eu era convidada para ir numa igreja trazer a palavra, chamavam ele para dar uma saudação, fazer uma oração, e ele recusava, porque ele é um servo obediente, que ele podia estar inocente, mas ele disse: eu vou cumprir até o meu último dia. Que a palavra do pastor tem que ser obedecida. E a gente passou por esse vale, essa grande prova, doeu muito, não foi fácil. Olhar assim pra gente, ver hoje a gente em pé, fazendo a vontade do Senhor, mas ninguém sabe o quanto a gente sofreu, o quanto foi difícil tudo isso. E hoje em dia eu oro por essas pessoas que se levantou, porque eles não conhecem o Deus que a gente serve. Eles estão muitas das vezes vingando na casa do Senhor, achando que é de qualquer jeito, mas não é. Há pouco tempo estive de novo nessa igreja, e eu vi que verdadeiramente Deus usou eu para falar aquele dia com o povo dele. Só que o pastor, ele não deu ouvido. E a igreja virou. Hoje em dia pode brinco, hoje em dia pode maquiagem. A pastora que andava tudo certinho, andando de brinco, colar. E Deus, eu vi que ele se agradou. Só que eles não deram ouvido. E a minha parte com o Senhor eu fiz. Agora é ele com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, né, que naquele dia vai ter 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Vai vir pastores com multidões. E o Senhor irá perguntar: por que caminho tu veio com o teu rebanho? Ah, Senhor, eu vim pelo caminho mais largo, que é mais fácil. E o Senhor vai mandar apartar dele, porque ele não conhece.
Devemos andar no caminho estreito, a porta do Senhor é estreita, é difícil, tem lágrima, tem dor, tem sofrimento, mas a nossa vitória está lá no céu, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido o nome santo do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a gente passa umas provas, passa umas lutas, muitas das vezes a gente acha que não vai conseguir, muitas das vezes a gente quer até parar, quer desistir, porque a gente acha que é insuportável, né? Mas a gente tem que olhar somente para Jesus, porque Ele passou grandes provas, Ele foi humilhado, foi chicoteado, Ele chorou lágrimas de sangue no Calvário, para hoje nós estarmos aqui, louvando e engrandecendo o santo nome dEle. E não é por qualquer prova, não é por qualquer luta que devemos parar na caminhada, não. Devemos olhar para o Senhor, porque é de Deus que vem a nossa vitória, aleluia, glória a Deus. Eu me alegro na presença do Senhor, porque outrora eu estava no mundo, não tinha tempo para nada. A minha vida era só trabalho e casa. Chegava no final de semana, eu dizia, hoje eu vou para a igreja. Chegava no sábado, dia de ir para o culto, eu não tinha força, porque o cansaço do meu corpo era muito grande. Não tinha Jesus comigo. Conheci Jesus com 16 anos. Fiquei 3 anos na igreja, desci nas águas. Antes de tomar a primeira Santa Ceia, me desviei do caminho do Senhor. Só que eu conhecia a Deus. E por mais que eu não ia para a igreja, também não fazia as coisas do mundo, porque eu tinha o temor de Deus. Eu sabia que se eu fosse para o mundo fazer a vontade do inimigo, Deus iria ter comigo. Passei algumas lutas por desobediência, passei, porque eu fui desobediente. Se eu tivesse ficado dentro da casa do Senhor, feito aquilo que Ele quis comigo há anos atrás, hoje eu não passaria as lutas que hoje eu passo por essa desobediência que eu fui. Aleluia, Senhor. Mas em tudo eu dou graça ao Senhor, porque Ele nos molda do jeito que Ele quer. Ele tira nossas imperfeições, tira as pedrinhas que atrapalham Ele moldar o barro, para poder fazer um vaso de honra. E a cada dia eu peço para o Senhor que eu quero ser um vaso de honra nas mãos dEle, um vaso de valor. E aquilo que Ele colocar na minha boca, vou eu falar sim, porque eu pedi para Ele me usar. Não posso me encovardar, não posso guardar nada para mim. E nessa noite, irmãos, quero te dizer, seja obediente ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Não leve para casa aquilo que o Senhor dá. Amém, irmã? Deus mostra que muitas das vezes Ele fala com a irmã. Ele manda a irmã fazer algo que a irmã não está querendo fazer. Mas Ele escolheu profeta. É para ser profeta corajosa, não para ser profeta covarde, não. Porque senão Deus vai tratar contigo. E não queira tu fazer através da dor. É pior, dói muito. Faça pelo amor, faça com compromisso, com coragem, porque Ele se agrada dos corajosos. Amém? Glória a Deus, aleluia. São essas as palavras de hoje. Peço que as irmãs se coloquem em pé. Quem quiser alguma oração pode estar vindo à frente, estaremos orando. Maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Vai o santo rejeita e segura, aleluia. Fala, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vai o santo rei, Espírito Santo, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus.